Em uma tranquila cidade da Carolina do Norte, um segredo estava crescendo, um que chocaria a nação. Steven Platel, um homem com um passado sombrio, e sua filha Kate Fusco, uma jovem em busca de sua identidade, se viram ligados por mais do que apenas o amor familiar. O que começou como uma reunião de família se transformou em um relacionamento proibido, levando a uma tragédia que ninguém poderia imaginar. Amor, obsessão, traição e assassinato. Esta não é apenas uma história de crime, mas um pesadelo escondido atrás de portas fechadas. Steven Platel nasceu e cresceu em Levittown, Nova York. Ele era definido como um cara estranho que raramente socializava na escola. Ele era quieto e sofria bullying dos colegas. Bem, avançando para 1995, quando Stephen tinha 20 anos, ele estava em uma sala de bate-papo online quando conheceu uma garota chamada Alyssa, de San Antonio, Texas. Mas havia um grande problema. Alyssa tinha apenas 15 anos na época em que conheceu Stephen, mas os dois começaram a conversar e as coisas avançaram rapidamente a partir daí. Basicamente, para resumir a história, Stephen viajou de Nova York até o Texas, ficou na porta da casa de Alyssa e exigiu que eles oficializassem o relacionamento. Ficou claro que Stephen, de 20 anos, estava manipulando Alyssa, de 15 anos. Até os pais de Alyssa ficaram surpresos com toda a situação. Mas por algum motivo, eles não impediram Alyssa de ir para Nova York com Stephen, e antes que alguém percebesse, Alyssa, com 16 anos, ficou grávida. Agora, isso já era um pouco complicado, porque Alyssa ainda era menor de idade, e agora, em 9 meses, ela seria mãe. Tudo isso estava acontecendo tão rápido que estava deixando todo mundo de cabeça girando. Isso veio completamente do nada. Bem, as coisas só piorariam a partir daqui. Alyssa logo teria mais do que apenas uma ideia de quem Stephen realmente era. Ele era volátil e mudava de calmo para calamitoso em meio segundo, e para piorar, também ficou provado que ele maltratava animais. Esse homem era realmente fora do comum. Bem, logo Alyssa finalmente percebeu que estava isolada em uma cidade enorme, sem contato com a família ou amigos. Ela também estava presa a um homem de quem não havia como escapar. Mesmo após o nascimento da filha deles, Denise, Stephen não abandonou seus comportamentos abusivos. Ele perdia o controle toda vez que Denise chorava e até tentou trancá-la em um baú de gelo uma vez, na esperança de, entre aspas, calá-la. Felizmente, Alyssa encontrou Denise, e ela estava, em sua maioria, ilesa, em parte porque era um bebê, e sua mente jovem não conseguia compreender o que havia acontecido. O pai dela tentava sufocá-la, enquanto Estevão nem ao menos segurava a filha e se recusava a trocar ou alimentá-la, o que é insano. Denise era do próprio sangue dele, sua própria filha, mas ele era tão indiferente com ela. Enquanto isso, Alyssa também estava sendo submetida a abusos, talvez até mais intensos, mas, de forma devastadora, Alyssa não deixava Estevão, mesmo que eles nem fossem casados. Agora, não sei se era medo genuíno ou manipulação de Estevão desde jovem, mas Alyssa não conseguia reunir coragem para pegar sua filha e deixar esse homem ameaçador. Mas ela sabia de uma coisa: Denise não podia viver assim. Ela não queria que Denise se tornasse mais um brinquedo para Estevão usar e quebrar. Então, quando a pequena Denise tinha apenas 8 meses de idade, Alyssa a colocou para a adoção. Denise acabou sendo adotada por uma família incrível, os Fusco. Alyssa e Estevão se casaram em 2006. E não me pergunte por que ou como, pois estou tão confuso quanto você. Mas pessoalmente, acho que Alyssa provavelmente estava com muito medo de deixar Estevão, porque, como um manual, ele era uma pessoa emocionalmente abusiva. Estevão ameaçou tirar a própria vida se Alyssa o deixasse. E Alyssa, ela não queria carregar essa culpa, por mais que tivesse medo dele. Alyssa amava Estevão e não suportava a ideia de algo ruim acontecer com ele, mesmo que fosse causado por ele mesmo. E Estevão sabia disso, o que significava que Alyssa caía direitinho no joguinho dele. Ele era um mestre da manipulação. Se isso não bastasse, Alyssa teve mais 2 filhas com Estevão, mas Estevão continuava volátil e abusivo com Alyssa e completamente negligente quando se tratava de cuidar das filhas. Mas sendo sincero, isso já era meio que esperado. Logo, a família de 4 se mudou para Henrico, Virgínia, e Alyssa trabalhou diariamente para pagar as contas.
Porque surpresa, surpresa, Estevão não conseguia manter um emprego de jeito nenhum agora. Alyssa tentou levar seus filhos e deixar Estevão várias vezes até esse ponto. Ele repetiu os mesmos truques e ameaçou tornar a vida dela um inferno. Mesmo após ir embora, ele não dava trégua. Mas se você achava que esse homem já era problema, as coisas vão ficar muito piores. E esse caso está prestes a entrar em um lugar muito sombrio, como você nunca poderia imaginar. Enquanto Alyssa estava presa morando com Estevão, Denise, por outro lado, recebia todo o amor e cuidado de seus pais adotivos, Antônio e Kelly. Fusco abriu os braços e a casa em Dover, Nova York, para Denise, mudando legalmente seu nome para Kate. Foi um novo começo para ela. A mudança de nome foi simbólica e sinalizou um novo começo para a vida dela como Kate Fusco. Kate foi criada em uma família muito normal. O amor dela pelos animais era tão profundo que ela tentava ser vegetariana sempre que possível. Ela adorava arte, escrever e era líder de torcida na Dover High School. Planejava estudar arte e publicidade online na Dutchess Community College. Kate tinha tantos planos e é muito emocionante ver o quanto ela evoluiu desde que foi criada, se é que se pode chamar assim, por Stephen. De estar em uma casa instável e em um ambiente inseguro, onde o próprio pai queria tirar sua vida e não hesitava em machucá-la, para agora estar em um lar amoroso e estável, com pais que a adoram e uma vida normal. Anthony, seu novo pai, era agente penitenciário aposentado do Instituto Correcional Federal em Danbury, Connecticut, e Kelly, sua nova mãe, secretária. Eles já tinham uma filha, mas decidiram adotar Kate em vez de ter outro filho biológico. Os Fusco eram uma família muito normal e feliz. Eles eram os pais ideais para Kate, que tinha muitos sonhos, ambições e um talento criativo inegável. Ela tinha só 16 anos e suas palavras transmitiam mais emoção e poder do que muitas grandes obras literárias. Era realmente uma jovem talentosa. Ela se formou no ensino médio em 2016 e estava ansiosa para entrar na faculdade. Mas havia uma coisa que Kate desejava mais do que tudo, que era descobrir quem eram seus pais biológicos e se havia uma chance de talvez conhecê-los. Kate tinha 18 anos na época quando foi tomada por esse desejo de encontrar seus pais biológicos. Agora, Kate vivia em um lar feliz com tudo o que sempre quis. Seus pais médicos eram ótimos e seu relacionamento com a irmã também era incrível. Mas sempre havia esse sentimento incômodo, aquele sentimento que muitas crianças adotadas têm de simplesmente querer saber de onde vieram. Biologicamente, é uma curiosidade bem natural de se desenvolver. Todos nós queremos saber de onde viemos e o que nos faz ser quem somos, pelo menos até certo ponto. Bem, Kate tinha esse mesmo nível de curiosidade, mas o problema é que Kate não fazia ideia de que algumas curiosidades é melhor deixar de lado. Mas ela aprenderia isso da forma mais difícil, pois já decidira que queria encontrar seu pai biológico. Na esperança de reacender um relacionamento perdido e de alguma forma se reconciliar com seu pai, Kate estava desesperadamente esperando encontrar seu pai amoroso e há muito tempo perdido, mas em vez disso, ela encontrou Steven Plattel. Em agosto de 2016, Kate conseguiu encontrar sua mãe, Alyssa, no Facebook e lhe enviou uma mensagem. Tenho certeza de que Antônio e Kelly contaram a Kate sobre seus pais biológicos. Ela sabia que era adotada e tinha alguma informação sobre eles. Mas as informações que ela tinha já tinham quase 2 décadas. Então, na verdade, Kate não fazia ideia do que esperar de seus pais biológicos. Enquanto isso, Alyssa, que ainda estava com Estevão depois de todo esse tempo, continuava trabalhando em vários empregos para manter um teto sobre a cabeça da família e comida na mesa. Quando Alyssa viu a mensagem, foi uma surpresa agradável. Em seu mundo exaustivo, ela e Kate trocaram mensagens e logo marcaram de se encontrar. Kate e Alyssa se encontraram em Nightingale, Carolina do Norte. As duas conversaram por horas, e Alyssa, sinceramente, ficou muito feliz em ver Kate, ou Denise aos seus olhos, vivendo uma boa vida. Kate fazia parte de Alyssa. Ela era sua própria filha. Se havia alguém que amava e tentava proteger Kate quando ela era bebê, esse alguém era Alyssa. Ela passou os últimos 18 anos circulando o aniversário de Kate no calendário e apenas desejando o melhor para ela. Kate também se emocionou ao conhecer sua mãe biológica e ficou ainda mais feliz ao saber que seus pais continuavam juntos e que tinha 2 irmãs mais novas. Foi como se a família de Kate tivesse aumentado de repente e ela estava muito feliz.
Mas Katie nunca foi informada sobre o abuso do pai, ou o fato de que as ações dele foram o que levaram ela a ser colocada para adoção em primeiro lugar. Agora, por que Alyssa não mencionou isso, nós realmente não sabemos. Acho que não é o tipo de coisa que você fala quando encontra sua filha perdida pela primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, você meio que presumiria isso. Essa foi uma das primeiras perguntas de Kate. Por que você me colocou para a adoção? Então, como Katie não descobriu sobre o abuso do pai, só Deus sabe. Acho que elas só queriam se conhecer e conversaram principalmente sobre si mesmas e o que fizeram nos últimos 18 anos. Mantendo as coisas leves, não foi como se Alyssa tivesse insistido para Katie voltar a morar com ela e sua família ou algo assim. Ela estava genuinamente feliz pela filha e pela forma como ela estava realizando seus sonhos. Mas, surpreendentemente, logo depois, Kate até se encontrou com Estevão e o encontro correu bem, até melhor do que qualquer um esperava. Mas, no final, Kate tomou uma decisão e foi realmente algo totalmente inesperado para todos. Kate decidiu voltar a morar com seus pais biológicos, Alyssa e Estevão. Isso deve ter sido um golpe duro para os pais adotivos de Kate, e certamente foi inesperado para todos, mas Estevão e Alyssa concordaram em recebê-la. Mas ninguém sequer suspeitava que Estevão tinha planos muito mais sombrios. Depois de conhecer seus pais biológicos, Kate de repente mudou seus planos, e isso envolvia toda a sua vida. Antes, ela ia para a faculdade e pensava em trabalhar com publicidade online. Agora, ela queria largar tudo e voltar a morar com seus pais biológicos. Os pais adotivos de Kate ficaram chocados ao ouvir isso. Não queriam que ela interrompesse seus planos para voltar para Henrico, mas havia um detalhe. Kate tinha 18 anos. Ela tomava decisões sozinha, e mesmo com os pais argumentando, se Kate quisesse algo, ela fazia. Sem questionar, seus pais adotivos ficaram realmente em uma situação muito confusa. Eles não queriam impedir Kate de conhecer seus pais biológicos. Mas ela estava reorganizando tudo em sua vida apenas por esse motivo, e isso era o que mais os preocupava. Mas, novamente, eles não podiam fazer muita coisa. De volta à casa dos Plato, Stephen ficou muito feliz com a notícia de que Kate iria morar com eles, mas havia um grande porém. Stephen e Alyssa não estavam se dando muito bem. Eles ainda moravam juntos, mas em quartos separados. Apesar do casamento, levavam vidas quase totalmente distintas e estavam prestes a se separar e depois divorciar. Mas as coisas ainda não eram oficiais. Ainda assim, Stephen estava animado com a mudança da filha, mas foi quando surgiram alguns sinais de alerta. Alyssa logo percebeu que Stephen já não se interessava mais por ela. Sim, eles já tinham problemas e pensavam em se separar, mas após a mudança de Kate, o foco de Stephen mudou completamente. Ele parecia diferente. Ele começou a dar toda a sua atenção para Kate, basicamente deixando tudo e todos os outros de lado. Ele logo mudou seu estilo e começou a se vestir como alguém bem mais jovem, apesar de já ter 40 anos. Ele deixou o cabelo crescer, passou a cuidar da aparência e das roupas e começou a se vestir mais como um adolescente. Mas então, ele fez a coisa mais estranha de todas. Saiu do próprio quarto e começou a dormir no chão do quarto da Kate. Até Alyssa arregalou os olhos ao ver isso, já que, como você lembra, ainda morava na mesma casa. Ela até confrontou o Steven sobre isso, mas ele só enrolou ela e depois saiu de casa junto com a Kate. Mas a questão é que as outras filhas do Steven e da Alyssa ainda moravam nessa casa também, então toda a família presenciou essa situação incrivelmente bizarra se desenrolar. Era algo tão além da compreensão que todo mundo basicamente ficou parado ali, de queixo caído. Ninguém sabia o que pensar disso. Foi completamente e totalmente, eu nem sei como descrever. Mas se você conseguir de alguma forma imaginar que as coisas ainda iam piorar de algum jeito... No final de tudo, Alyssa se mudou da casa dos Plato em novembro de 2016 e ela e Stephen ficaram com a guarda compartilhada das duas filhas. A saída da Alyssa só piorou ainda mais as coisas e já vou avisando que agora vai ficar insano, mas do pior jeito possível. Veja, Alyssa às vezes levava as filhas com ela. E um dia, em maio de 2017, ela encontrou uma anotação no diário da filha que literalmente fez ela passar mal. O diário revelou que o Stephen e a Kate estavam namorando, e sim, você ouviu direito. Um pai estava em um relacionamento com a própria filha, e não só isso, mas a Kate agora estava grávida de um filho do Stephen. Deixe isso cair a ficha.
Alyssa ficou chocada e imediatamente ligou para o Stephen para confrontá-lo sobre essa notícia revoltante, e você deve estar se perguntando qual foi a resposta do Stephen. Bem, tudo o que ele disse foi: "Eu pensei que você soubesse que estamos apaixonados." E ele disse isso com tanta naturalidade, como se não houvesse nada de errado em estar apaixonado pela própria filha. Se esse homem é bom em alguma coisa, é em deixar as pessoas enjoadas agora. Alyssa realmente chamou a polícia para Stephen por motivos óbvios, mas nenhuma prisão foi feita nesse meio tempo. Kate e Stephen se mudaram para a casa da mãe dele em Knightdale, Carolina do Norte, e planejavam se casar. Agora, como a mãe de Stephen deixou isso acontecer, olha, eu já nem sei mais, é tanta quantidade de erros e julgamentos errados em torno desse caso. Eu realmente não consigo nem imaginar como tudo isso aconteceu, mas quando você pensa que esse caso não pode piorar ainda mais, ele prova que você está errado. Alyssa achou que tinha feito a parte dela ao chamar a polícia para Stephen e pensou que eles cuidariam de tudo, mas ela teve outra surpresa. No dia 20 de julho de 2017, Stephen, com 43 anos, e Kate, agora com 20, se casaram e estacionaram em Maryland ao lado da mãe de Stephen e dos pais adotivos de Kate. Kate publicou fotos do casamento nas redes sociais, onde fica claro que ela está grávida em todas. O mais perturbador, além de um pai se casar com a própria filha, é que os pais da noiva e do noivo sorriam como se fosse um casamento normal. Agora, eu realmente esperava que eles estivessem apenas fingindo para não causar alvoroço, mas ao mesmo tempo causando alvoroço. Isso é errado de todos os ângulos possíveis. Esse casamento deveria ser ilegal, e era. Mas Estevão, além de ser uma pessoa desagradável, infelizmente também era inteligente. Ele mentiu nos documentos dizendo que ele e Kate não eram parentes de sangue, tornando o casamento legal. Mas, na verdade, não é válido se houver mentira. Ainda assim, a papelada foi aprovada e agora esses dois eram, de certa forma, um casal legalmente casado. O que eu não consigo entender é como os pais adotivos da Kate conseguem simplesmente ficar ali com um sorriso no rosto, quase como se estivessem apoiando isso. Como Kate, uma mulher de 20 anos, permitiu isso? Ela não estava sendo ameaçada nem com medo, diferente de Alyssa. A Kate escolheu isso porque era o que ela queria. Antes de sair de casa, Alyssa contou a Kate que Stephen abusou dela quando era bebê, tentou tirar sua vida e nunca cuidou dela. Como filha dele, a Alyssa contou tudo, mas a Kate parecia não se abalar com nada disso. Era como se ela estivesse conversando com um robô. A Kate não demonstrou nenhuma emoção no rosto e provavelmente achou que a Alyssa estava mentindo. A Alyssa tinha certeza de que o Stephen teve participação em conseguir fazer uma lavagem cerebral e virar a Kate contra a própria mãe, o que é simplesmente devastador. Parece mesmo uma história fictícia e distorcida, mas isso é vida real e vai ficar ainda mais doentio. Menos de 2 meses após o casamento distorcido, em 1º de setembro de 2017, a Kate deu à luz um menino, que ela chamou de Bennett Plateau. Logo depois, finalmente, em janeiro de 2018, Stephen e Kate foram presos por todos os motivos óbvios. No tribunal, o advogado de Stephen afirmou que o relacionamento era consensual e que Stephen estava, abre aspas, apaixonado por sua filha. Uma mulher de 20 anos e seu advogado alegaram que o amor deles, abre aspas, superava o fato de serem biologicamente relacionados. Com todo o respeito, isso é inadmissível. Isso vai muito além de mero consentimento. Essa é a própria filha dele, e ele tem a audácia de argumentar no tribunal que o amor ofuscou seu julgamento. Bem, esse desastre terminou com tanto Stephen quanto Kate sendo liberados sob fiança, com a guarda de Bennett ficando com a mãe de Stephen, de todas as pessoas, e com a proibição de contato entre Kate e Stephen. Kate voltou a morar com seus pais adotivos, e foi aí que a realidade finalmente caiu sobre ela, como uma tonelada de tijolos. Kate, depois de tudo ter acontecido, finalmente caiu em si e ligou para Stephen, dizendo que queria o divórcio o mais rápido possível, mas Stephen não recebeu essa notícia nada bem. Ele não queria deixar Kate ir, assim como não queria deixar Alyssa ir. Kate finalmente estava fora do alcance de Stephen, e isso o deixou furioso. Provavelmente, ele pensava que Kate havia sido manipulada pelos pais adotivos, mas sabemos que na verdade é o oposto. Algum tempo antes do fatídico dia 11 de abril de 2018, Stephen havia elaborado um plano. Se ele não pudesse ficar com Kate e viver seu doentio e distorcido final feliz, então ele iria arruinar tudo e todos. Quem destruiu sua ideia de vida perfeita? Stephen agora estava sedento por vingança.
Ele queria que qualquer pessoa envolvida em tirar seu novo amor dele fosse completamente eliminada da história, e isso incluía seu filho recém-nascido, Bennett, mas Stephen não parou por aí. Seu principal alvo continuava sendo Kate, e ele enfim descobriu onde ela estava e o que fazia. No dia 12 de abril, esse seria o dia em que seu plano finalmente entraria em ação. Veja. Kate e seu pai adotivo, Antônio, saíram de casa em Dover e foram para Waterbury, Connecticut, visitar a avó adotiva de Kate para ajudá-la a limpar a casa. Esse detalhe Estevão conhecia bem. Ele viajou da Carolina do Norte até Dover e ficou esperando perto da casa de Kate para vê-lo sair para Connecticut. Essa cena foi capturada por câmeras de segurança. Kate e Antônio dirigem por uma rua movimentada, seguidos por uma minivan Honda conduzida por Estevão. Mais assustador ainda era ele estar armado, com uma arma carregada no banco do passageiro, esperando o momento certo para atacar. Em poucos minutos, ele atingiu o alvo. Antônio reduziu a velocidade do carro numa placa de pare no cruzamento da Rota 7 com a Rota 55, enquanto iam para New Milford, Connecticut. Estevão parou ao lado deles na placa de pare e disparou tiro após tiro no carro de Antônio, na direção de sua filha Kátia e de seu pai, Antônio. Testemunhas relataram que estava tudo tranquilo em um momento, e no seguinte, sons estridentes e barulhentos foram ouvidos no cruzamento. Depois que os barulhos cessaram, a minivan acelerou e sumiu na distância. Polícia e emergência foram acionadas, e ao chegarem ao carro, policiais e paramédicos ficaram sem palavras. Os corpos de Kate e Antônio foram achados em seus assentos, com o chão do veículo coberto de balas, evidenciando que o ataque de Estevão foi frenético e impiedoso. Ele queria ter certeza de que não erraria o alvo, e infelizmente foi bem sucedido. Mas na época, a polícia não sabia que isso tinha sido obra de Estevão Platt, então ficaram com muitas perguntas. Ninguém sabia quem atacara as duas pessoas de modo tão cruel, então outra ligação ao 190 chegou, desta vez da mãe de Estevão, que estava histérica, pois recebera uma chamada do próprio filho. Durante a ligação, ele confessou como tirou a vida de todos. A mãe do Estevão chamou a polícia, que enviou uma equipe à casa dela. Mas assim que chegaram, perceberam que Estevão não estava lá e parecia estar fugindo também. A 18 milhas de onde Antônio e Catarina foram encontrados em seu veículo, uma minivan prata foi descoberta em Dover. Quando a polícia chegou, viu um homem no banco do motorista com um ferimento auto-infligido. Em sua mão estava a mesma arma de fogo usada contra Antônio e Catarina? Estevão conseguiu, infelizmente, escapar da justiça ao escolher o caminho dos covardes. Será que Estevão sabia que seria pego, ou isso sempre fez parte do seu plano? Ele levou suas ações para o túmulo, tirando dos entes queridos da vítima o encerramento e a chance de justiça. Kátia Antônio e o bebê Beneto foram enterrados em 21 de abril de 2018 no cemitério de São Carlos, em Dover Plains, Nova York. Alissa agora ficou com feridas e arrependimentos dos quais nunca poderá se curar. Ela perdeu a filha pelas mãos do próprio marido, um homem que claramente era doente, perturbado ou ambos. No final, 3 vidas foram tiradas e ninguém foi repreendido porque o próprio opressor resolveu agir por conta própria. Casos como esse não têm um lado positivo. Eles não oferecem um desfecho, não nos ensinam realmente nada além de que monstros, assassinos, matadores, seja lá como você queira chamá-los, muitas vezes estão escondidos à vista de todos. Às vezes, eles são nossos vizinhos, às vezes são nossos pais, ou talvez até nossos cônjuges, e às vezes são ambos. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Crimes Reais. Agradeço especialmente aos membros do canal, como Tim Brown e Melissa Baldwin. Se você também quiser se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos que decidiram participar. Para se juntar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. A nova camiseta de histórias reais de crime, Nunca é um Manequim, já está disponível no link abaixo. Sua compra apoia o canal e você recebe uma camiseta incrível. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Knotts e eu vejo vocês no próximo vídeo.